Olá, meus caros, minhas caras, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um evento aqui da nossa semana acadêmica da Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito. Se você não me conhece, talvez porque não pôde acompanhar os eventos de tarde dessa nossa semana, meu nome é João Pedro Biasi, eu sou professor de Direito Civil e tenho a alegria de ser coordenador da pós-graduação aqui da nossa faculdade, Faculdade Pan-Americana. Hoje, num evento noturno, eu tenho a grande alegria de poder conversar, bater um papo com um professor e um profissional que eu admiro muito e que eu anseio, até confesso a todos aqui publicamente, que nós tenhamos mais conversas como essa, professor Friedman. Professor Friedman, além de um jurista, um pensador do direito, também magistrado. O professor Friedman é juiz federal em exercício na primeira Vara Federal de Curitiba e alia essa experiência na magistratura com uma sólida, e eu acho isso fantástico, inclusive uma sólida formação acadêmica, né? Graduado, mestre em Direito pela Federal do Paraná e doutorando, né, Friedman, ainda, em Direito Internacional Público, na nossa querida, né, Friedman, nossa querida Universidade de Lisboa. Então, o professor Friedman, de fato, foi convidado e aceitou esse generoso convite nosso para conversar sobre a carreira jurídica que ele exerce tão brilhantemente já há um certo tempo, que é a carreira de juiz de direito. Aqui na nossa semana acadêmica, nós abordamos várias carreiras jurídicas diferentes. Lembro até dos eventos que participei, em que falamos de algumas carreiras na advocacia, que estão surgindo, despontando. E hoje vamos falar de uma carreira que é tradicional. Quando se pensa em carreiras jurídicas, é claro que o trabalho do juiz de direito é apontado quase com total frequência no que se imagina ser uma carreira jurídica. Mas é interessante observar os desafios dinâmicos da posição daquele que tem que julgar. Mas, bom, eu já fui árbitro, Friedman, uma vez apenas, então a minha experiência como jogador é infinitamente menor que a sua. Então, feitas as devidas apresentações, eu queria, antes de mais nada, passar a palavra para o professor Friedman, porque eu estou ansioso para iniciar esse nosso bate-papo. Friedman, muito obrigado mais uma vez, e a palavra é toda sua. E a alegria de estar aqui também é minha, João Pedro. Eu só te peço a gentileza de você controlar meu tempo, porque eu tenho certeza que eu vou tirar os óculos, daí não enxergo o reloginho aqui na tela. Olha, o amigo, não se preocupe, a gente vai bater no papo aí, se por acaso a gente extrapolar um pouquinho, eu te aviso, não se preocupe. Tá ótimo. Para falar sobre a magistratura, acho que uma primeira coisa importante assim, que eu observo, eu tenho 32 anos de magistratura. Eu fui juiz de direito do Paraná no final de 89 até o final de 94, e depois juiz federal na região de São Paulo, primeiro, 95 até início de 2000, e daí numa permuta entre titulares, juízes federais titulares, eu vim aqui para a quarta região, para Curitiba. Então, a somatória disso a somatória disso dá quase 32 anos. Tá já próximo de 32. Eu acho que talvez uma primeira coisa importante, assim, eu particularmente, pessoalmente, Pedro, não acredito muito, não tenho assim muita fé a pessoa que diz que nasceu com talento jurídico, tá? A minha experiência de vida me diz assim que a gente pode nascer com um talento para matemática, que são raros os grandes talentos matemáticos e muito visíveis, assim, muito perceptíveis desde muito cedo. Perfeito. Música, que realmente é um talento aqui no sentido estrito da coisa, precisa ter maior capacidade física,
fora do padrão, que é o ouvido musical, tudo. E eu acho que para ciências da saúde nasce-se, eu não vou nem falar em talento, aqui eu vou falar com um dom, tá? Para ciências da saúde, para, enfim, medicina, enfermagem, bioquímica, tudo o afim e a ciência básica disso, que é a biologia. Para o direito, eu vejo como quase uma coisa meio residual. Tá? Quem não se dá bem com matemática e não quer estudar muito para fazer vestibular de medicina, acaba fazendo vestibular de direito, para direito. Acaba... É meio assim, quem não sabe o que fazer faz o curso de direito lá quando tem 18 anos, 17, 19. Diferente da maioria dos alunos da FAPAD, que já tem uma graduação e agora se encontraram num determinado caminho, que entendem que fazer o curso de direito é uma ampliação cultural extremamente relevante, além de abrir oportunidades profissionais importantes. Mas quando você tem 17, 18, não dá para falar assim um talento jurídico. Isso é uma coisa que aparece. Tá? E muito menos assim um talento para a magistratura. Isso é uma coisa que vem com o tempo, vai se percebendo. É claro que em algumas das funções na atividade jurídica é preferível alguns dons a outros. Mas é mais ou menos como o futebol, a atividade jurídica, que ela é muito democrática, assim. Eu digo que o futebol é democrático porque o Romário tem 1,60 m e foi um dos melhores jogadores do mundo. E um jogador com 2 metros de altura também pode ser um grande jogador de futebol. Não só pode ser um bom jogador de futebol. O vôlei Exatamente. não. O vôlei é antidemocrático, vamos dizer assim. Que o vôlei baixinho tem 2 metros. Basquete, né? O basquete, a despeito de sabermos aí de algumas exceções, como também no vôlei, né? Isso, mas para esses esportes, baixinho tem 2 metros. Eu quero dizer, a atividade jurídica, ela tem esse aspecto democrático, que há espaço para muitos dons diferentes. Alguém que tem uma grande capacidade oratória e resolver enveredar pela advocacia, provavelmente vai fazer júri, vai fazer sustentação oral, pode vir ao magistério, onde se burila muito o talento da oratória, a presença cênica, tudo, né, no magistério. Há todo um treino em relação a isso, que o magistério ajuda muito. Elas são convergentes, são simbióticas, as atividades de professor e as atividades de atuação jurídica. É verdade. E é o tipo do magistério que, se a pessoa não tem atividade profissional na seara jurídica, o magistério fica prejudicado. Ter atividade profissional, enfim, advogar, judicar no Ministério Público, oficiar no Ministério Público, atuar como delegado de polícia ou agente policial, enfim, as atividades típicas das carreiras jurídicas típicas, advocacia pública, advocacia particular, advocacia de partido, advocacia liberal, tudo isso soma com o magistério. E o magistério ilumina o exercício dessas atividades. Elas não, exatamente, diferentemente de outras atividades que a pessoa fica encastelada na academia e não tem um mundo real, e às vezes ficam inventando umas teorias completamente desconectadas da realidade, por falta dessa... Aqui na atividade jurídica é mais fácil. A gente sente melhor isso. Mas verdade, muito importante. Acho que um pouco da magistratura. Então, eu não acredito assim num talento para a magistratura. Não acredito. Claro, por exemplo, alguém que tenha dificuldade para falar em público não vai ser um advogado de júri. Aqui a gente tem que pensar, já pode ser um grande advogado na parte de texto, mas não vai servir para o júri.
Tá? Se tiver dificuldade de estar na frente do público, se tiver dificuldade de falar em público, e dificilmente será professor na área jurídica. Mas até para falar um pouco de mim, assim, eu era programador de computadores nos anos 70, ainda em COBOL, aquelas coisas super antigas, antes de existir o Windows, tudo. Era tudo comando em DOS, aquela tela, a tela de raios catódicos, aquela tela verde, trabalhava num outro planeta. E eu ia fazer vestibular, minha intenção era fazer vestibular para engenharia da computação, era esse meu sonho. Por alguma coisa que eu não sei explicar, realmente não sei, não sei, um tilt na máquina, o sistema travou, sei lá, alguma coisa assim. Eu acabei fazendo minha inscrição para o vestibular de Direito. Eu estava bem preparado, tive sorte, passei em primeiro lugar no vestibular, esse troço todo, na Federal do Paraná. E aí foi assim, mas entrei na faculdade e já me envolvi na militância estudantil. 2 semanas depois de estar na faculdade, já iniciei o movimento estudantil, aquela coisa toda. E durante 10 anos, de 80, inclusive 80 inteiro, até o final, melhor, 9 anos, até o início de 89, eu tive atividade política quase que exclusiva. Partidária, movimento estudantil, eu fiquei só 5 anos na faculdade, não fiz como outros faziam muito à época, que virava estudante profissional na militância. Fiquei só 5 anos, o período normal de ficar na faculdade. Fiz grandes amizades, uma delas com o teu sogro, de quem eu fui calouro, enfim, muitas pessoas. Mas não tinha nenhuma intenção de magistratura, nem cogitava isso, não cogitava. Interessante. Eu cogitava, eu fui administrador regional em Curitiba, em 87, 88, quando o Requião foi prefeito. Da zona norte aqui da cidade, Bacaxeri, São Lourenço, aqui o Gulang, a parte norte da cidade, Boa Vista. E aí, em 89, quando o Lerner ganhou a eleição para prefeito, contra o Maurício Fruit, pai do Gustavo Fruit, que é deputado federal hoje, ali eu decidi sair da política pelas incertezas. Eu poderia surgir algumas coisas assim para ser candidato a deputado estadual, e eu achei, não dá, já tinha família para sustentar, se eu não posso ficar com o meu sustento dependendo do sucesso na atividade política, que ela é muito incerta, sendo da minha família, eu tenho que cuidar da vida. Ali eu interrompi a atividade partidária, foi assim um corte mesmo na atividade partidária, tudo. Foi muito difícil para você, Friedman? Não. As obrigações de pai e de marido são superiores, né? Então, sim, entendo. Eu preciso cuidar da família. Exato. E há pequenos eventos, assim. Aí quando eu aportei na advocacia trabalhista, sindical, no início de 89, junto com uma de minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs advogadas. Não a caçula, que mora no interior, uma outra que ela já tinha escritório aqui. Eu aportei com um monte de sindicatos, 11 sindicatos grandes, por causa da atividade política, tudo, já aportei com os sindicatos. Foi um período de muitas greves, 89, mas tinha greves assim, todo dia era um negócio. Então foi uma militância de advocacia de direito coletivo do trabalho, sindical, muito rica. Muito rica. Teses que hoje são consideradas banais, eu tive a felicidade de atuar no desenvolvimento delas ali. Era o estado da arte no momento. Era porque era pós-constituinte, né? Nós estamos falando 3 meses depois da Constituição. Mas 2, assim, minha mãe é uma coisa diferente, assim, mãe fica, tem que ter segurança, você já está velho, eu tinha 28 anos, tá? Você já está velho, já tem filho, não sei o quê, não tem um emprego, mãe sempre fica assim. E minha mãe falava isso, falava.
Não tinha um almoço de domingo que não tivesse isso. Tem que fazer concurso, tem que fazer concurso. Eu dizia, não, só quando eu largar a advocacia, eu pendurar a chuteira, alguma coisa do gênero. Eu fui fazer uma assembleia num sindicato para deflagrar uma greve em Paranavaí. E na estrada ocorreu o motorista dirigindo, estava atrasado, o motorista do sindicato dirigindo que nem um louco, falando dirigindo assim a 140. Aquelas pistas, né? Sim, a estrada simples, um negócio horrível. E a gente passou por pouco mesmo de dar de frente num caminhão. Aquilo pensei, se eu morro, meus filhos estão na mão, tudo. Isso me acendeu uma luz assim. Deve ter sido na semana seguinte ou depois, minha mãe de novo. Tem que fazer concurso, tem que cuidar de filho. Ela não sabia, eu nunca contei para ninguém essa história. Ela não sabe dele. Mas de um jeito ou de outro veio uma tempestade perfeita, né? Isso, aquela menina, sabe? Né? E aí num desses domingos, assim, tipo, eu já devia ser ali por setembro, outubro de 89, um ano depois da Constituinte, da promulgação da Constituição, melhor dizendo, deve ter ocorrido isso. E eu me lembro que aí eu disse para minha mãe, tá bom, meio assim, né, você está me incomodando muito, tipo, tá bom, mãe, vou fazer o concurso. O problema é que meu pai estava lendo a Gazeta nessa hora, era um domingo, ele estava lendo a Gazeta e tinha o edital do concurso. Aí minha mãe pegou uma procuração minha durante a semana e fez a inscrição. Naquela semana, assim. Aí não teve jeito, eu estava inscrito. E meus clientes, para juiz de direito, eu era advogado trabalhista, e meus clientes, eu me lembro particularmente de um deles, o Caetano, era presidente do Sindicato dos Eletricitários, chegou para mim e falou, olha, o nosso doutor vai ser juiz. Eu pensei, se eu reprovar nesse concurso, que não tem nada a ver com a matéria trabalhista, mas se eu reprovar no concurso de direito, ele vai achar que eu não sirvo para ser advogado deles. Achar que você não sabe nada. Eu estudei que nem um louco, sozinho. Estudei novembro, dezembro e janeiro, aí já janeiro de 90, que nem um doido, sozinho, completamente sozinho. Eu pegava livros e num caderno ia resumindo alguns livros, uns livros chaves, assim. Me lembro de um deles, Teoria Geral do Processo, da professora Ada Grenover, o Araújo Sintra, Sim. E o Cândido Dinamarca. E o Cândido Dinamarca, é um clássico, assim, né? Clássico. Uhum. Foi o meu livro de graduação, né? Aí eu me lembro que eu resumi o livro na caneta mesmo, porque daí a gente fixa. É muito diferente de pegar e ficar copiando, tipo digitador, porque não fixa. Tem que ser na caneta. O processo mecânico de estudar, ele é lento e vai dando a fixação, o tempo de pensar e tudo. Bom, o fato é que eu passei no concurso, assim, até também bem classificado, passaram 45 pessoas, eu fiquei em 12º. Considero que nas circunstâncias. Muito bom. O concurso ocorreu 3 meses depois da inscrição, então foi assim, blá, 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 blá. Uma coisa em cima da outra. Foi blitz. Houve outros eventos, minha irmã falava, você não sabe cobrar, você é um desastre para cobrar. Minha irmã, que é uma grande advogada até hoje. Você não sabe cobrar. Aliás, aproveitando, Friedman, na nossa semana acadêmica aqui, salvo melhor juízo, amanhã ou depois de amanhã, teremos um evento à tarde só para falar de proposta de honorários. Muito bom. Se constrói uma proposta. A necessidade de ter várias fontes de remuneração do advogado. Isso, muito bom. Esse é um assunto interessante. Eu me lembro naquela época, por causa da hiperinflação, cogitava, a gente pensava tudo em dólar, eu cogitava cobrar $2.000, e a irmã, né, ela falava, você é um idiota, tem que pedir 20 mil, vai ficar por 18. Eu tinha pensado em pedir 2, e ficava em 18 mil. Coisas assim. Coisas ótimas. Aí eu acabei tomando posse, né? Aí eu juntei a papelada, enfim, entreguei a papelada lá, porque eu tinha passado no concurso. Então, diante dos meus clientes, eu não tinha problema nenhum. Claro. Mas, enfim, essa sucessão de eventos, acabei tomando posse e fui juiz de direito. E foi muito, uma experiência riquíssima,
eu diria até divertida em alguns aspectos, mas não divertida no sentido de instigante, assim, uma experiência muito rica. Muito rica. Eu tinha 28 anos quando virou tomei juiz de posse. direito. Aí eu já me considerava velho, e era um dos velhos da turma, tá? Na época. Porque não tinha esse interstício agora, né? O interstício de 3 anos. Isso. E já era um dos velhos mesmo. Então foi uma experiência muito rica lidar com a matéria criminal, civil. Tinha competência plena, né? Tudo. Eleitoral, tudo. família, menores, tudo, competência plena. E não tinha nada de escola de magistratura, não tinha nada. Havia cerimônia aqui no tribunal, no dia seguinte tinha que estar lá no interior já trabalhando. Então, foram momentos assim. Eu nunca cogitei também fazer concurso para juiz federal, não cogitava. Eu gosto, embora tenha sido advogado trabalhista, seja juiz federal, eu gosto muito de direito civil. Que para mim é a espinha dorsal de um curso de direito. Não é o direito constitucional, é o direito civil. Exatamente. E junto com a teoria do direito, ele assim amalgamado com a teoria do direito é a estrutura para ter uma capacidade de ter tirocínio jurídico. Até um parênteses. Estou num fórum federal em São Paulo, isso bem no começo, quando a Justiça Federal estava muito no começo ainda. O fórum tinha sido instalado fazia uns 6 meses, talvez. Era uma casa no interior de Campinas. E eu precisava de um código civil. Pois no Fórum Federal não tinha um código civil. aquela ideia de direito público, não sei o que. Para que você quer um código civil? Pois é. Que absurdo. Mas muito bom. Aí tá, juiz de direito, passei. A gente começa como juiz substituto, pela Lei de Organização Judiciária aqui do Paraná. Cada estado organiza a sua carreira. E aos que me ouvem, o juiz estadual e o juiz federal são ambos juízes comuns. Eles lidam com matéria comum. A única diferença entre eles é a pessoa envolvida na questão. Eu tenho competência, na condição de juiz federal, isso está no artigo 109 da Constituição, eu tenho competência quando a União ou algum dos satélites da União, alguma das pessoas jurídicas satélites da União está na causa, em qualquer posição na causa. Ré, autora, assistente, oponente, alguma coisa, alguma posição processual, um ente federal, aí que isso traz a competência para a Justiça Federal. Mas a causa em si, a matéria, pode ser comum. Essa é a ideia. Claro que eu não tenho eu acabo não tendo competência na área de família, porque família, a União, embora tenha causas que roçam a matéria de família, tocam a matéria de família, particularmente o caso quando pai e mãe, brasileiros ou não, mas enfim, um deles vem ao Brasil e fica aqui com a criança, não quer voltar com a criança para o país de origem. Rompem a relação, isso é chamado, mal traduzido do inglês, é chamado sequestro, mas não é um sequestro. É uma retenção ilícita do filho. Exatamente. No Paraná, eu tenho competência para isso. Vamos lá, é uma causa de família, mas como envolve uma relação internacional, aí passa na Justiça Federal. Então, sou tão juiz comum quanto um juiz estadual. De direito, o juiz estadual. Os juízes especializados, ou justiça especial, é pela matéria. E elas são especializadas em algumas matérias. A eleitoral, obviamente, só matéria eleitoral. A militar, na Justiça Militar da União. E nos estados, depende da forma de organização judiciária, cada estado tem autonomia para organizar o seu próprio poder judiciário. E a Justiça do Trabalho, que já foi muito especializada, assim, com muito estreito o arco de matérias da Justiça do Trabalho. O artigo 114 da Constituição é muito curtinho,
com uma série de emendas, sobretudo de 2005, foi ampliado, subtraindo competência da Justiça Federal Comum, foi para a Justiça do Trabalho. Essa foi a emenda 45, a emenda não é? 45, em 2005. Exatamente. E também litígios entre sindicatos, eu acho, que ficaram também com a Justiça do Trabalho, que antes era na Justiça Estadual, porque eram duas pessoas privadas discutindo. Pois. Inclusive, eu tive a oportunidade lá em 89 de definir essa jurisprudência do litígio entre sindicatos. As pessoas buscavam a Justiça do Trabalho, os juízes do trabalho ficavam confusos. Eu fui a Justiça Estadual. Uma questão, né? E disse, não, são pessoas privadas. Naquela época ainda presente o Tribunal de Alçada, né? Isso. Muito bom. Isso antes de 2005, né? Estou falando 16 anos antes de 2005, isso, que é 89. Bom, bem antes, então, da extinção. Juiz, eu, na condição de juiz de direito, estamos falando assim da magistratura, o juiz substituto, inicialmente, que é como o Paraná organiza, juiz substituto, que vai-se para uma seção judiciária do interior, que é uma cidade polo e as comarcas em torno, e esse juiz fica substituindo férias, às vezes quando tem mutirão, essas coisas. Era assim que funcionava há mais de 30 anos. Hoje eu imagino que seja semelhante, não sei quanto, penso que não seja mais idêntico, deve ser semelhante ao que era há mais de 30 anos. Aí, em um ano, mais ou menos, eu fui promovido para juiz de direito. Isso aparece na toga, e a toga da Justiça Estadual do Paraná é muito boa, ela é feita para regiões de calor mesmo, não tem manga, é muito boazinha, assim, sabe? É uma toga bem leve, tudo. Isso é uma reclamação que eu tenho da minha, de advogado. A beca é muito pesada, né? Pesadíssima. A beca é uma coisa... Daquilo, né? Aquilo ali é complicadíssimo. Eu já venho de uma sustentação agora, Friedman, no Tribunal de Justiça de São Paulo, com calor de mais de 35 graus e aquele negócio, até de atrapalhar o Palácio de Justiça, né? De atrapalhar o funcionamento cerebral, né? Eu acho que há necessidade de um certo esforço ali para se manter uma sanidade. Isso é um absurdo, né? Na verdade, devia-se simplificar e adaptar as nossas vestes para um clima tropical. Né? Exatamente. Que é uma outra coisa. Faria todo um tecido, a extensão das vestes, tudo para... A extensão. Eu no interior, eu sempre estava de botina, jeans e camisa no fórum, sempre. Chegava os advogados e com 30 anos, cara de piá, assim, chegavam os advogados de São Paulo, principalmente, chegavam e perguntavam, ô moço, cadê o juiz? Cadê o juiz? Você pode se sentar lá, ele já vai. Ele já vai. Aí o advogado ficava todo assim, opa, desculpa, eu falava, não. Ficava sem graça. Se alguém tem que desculpa, sou eu, porque eu sei que o senhor olhou para mim a partir das minhas vestes, é natural, o senhor não me conhece. Vamos lá, vamos ver o que temos para conversar. Mas Oi, fale. Interrompê-lo, mas eu queria muito aproveitar esse nosso bate-papo e compartilhar consigo algumas angústias que eu imagino que um juiz venha a ter com mais frequência do que um advogado, né, no caso. E uma dessas angústias me parece, de fato, uma tomada definitiva de decisão frente a uma controvérsia. Na minha circunstância profissional, eu tomo decisões estratégicas muito sérias, muito apegadas ao direito. Entretanto, recai ainda sobre o juiz ou o árbitro o desafio de dar voz definitiva a essa solução. E eu queria aproveitar essa sua incrível capacidade de evoluir os pensamentos para algo um pouco mais do que o banal, até pelas nossas conversas que tivemos antes, e queria lhe perguntar isso. Eu falar assim, olha... Então eu vou começar discordando como de ti. Isso, sabe? Vou começar discordando de ti. Maravilha. Veja o seguinte. Primeiro, a atividade mais difícil, a atividade jurídica mais difícil, a atividade que exige formação jurídica mais difícil é a polícia.
Uhum. O policial trabalha tudo em fração de segundos. Estou falando de situações É graves, né? verdade, é Frações verdade. de segundo. E ao tomar algumas decisões, elas podem ser irreversíveis. Dar um tiro em alguém, por exemplo. Eu estou falando tudo dentro. No momento, Isso. né? Eu não estou falando nenhuma maldade, não. Eu estou falando tudo conforme o protocolo, tudo certinho. Perfeito. Tá? Mas é possível, mesmo seguindo todo o protocolo, é possível cometer Uhum. erros. Erros de Uhum. entendimento, Claro, aquela claro. velha história da defesa, legítima defesa putativa, né? Isso. O sujeito está sendo perseguido pela polícia e ainda faz atitudes, enfia a mão assim, faz coisas que, claro, leva Claro que você vai, um né, policial. Então, agir, essa eu né? considero a atividade mais difícil. Eu E concordo com você. é a mais angustiante. Uhum. Pessoalmente, é que eu acho que consome muito mais assim da energia emocional e Uhum. mental de uma pessoa. Por isso Uhum. até que os policiais não falam porque é perigoso, não é, é porque é absolutamente estafante a atividade. Por isso que os É policiais têm estafante. direito a uma Uhum. aposentadoria com prazo mais curto, e eu Porque de defendo isso. fato, Porque de não, é fato claro, é é uma muito profissão difícil. que é muito estressante, né? Muito, muito. A tomada de decisão, ela é sempre gritante, pode ser uma Isso, questão de vida ou morte, e ela é isso. tomada numa fração de segundos, Isso, isso. é uma coisa E por realmente difícil. vezes irreversível a Por decisão. vezes irreversível. Aham. Tá, vamos lá. A segunda posição mais difícil que eu recruto, o advogado civil. Nem no âmbito criminal, tá? O advogado civil. O civil há sempre o perigo da sucumbência. Ah, sim, claro. Tá? Agora, a trabalhista, numa certa medida, mas ainda estão tentando Uhum, mitigar isso. Mas uhum, uhum, eu vou me referir ao civil. uhum. Uma ação processualmente mal proposta, pedido mal feito, fato mal descrito, Um prazo um perdido. prazo perdido, É. pode gerar uma responsabilidade pessoal gravíssima. Não estou nem Uhum. pensando eventualmente um prazo perdido, João Pedro. Claro. Uhum. Porque o Uhum. cliente é um Homo neanderthalis falando com Homo sapiens. Tá? O advogado é o Homo sapiens, o cliente é o Homo Uhum. neanderthalis. Ele balbucia. É verdade. E é muito comum, as pessoas que me ouvem, os alunos que me ouvem, se forem advogar, sobretudo em área de família, eu já vi, tá? Aqui da Nossa. minha mesa, na É. condição de juiz de direito, Uhum. ali na Uhum. frente, tá? A separanda, ter falado horrores do ex. Tá? Aí chega na audiência, tudo, petição, advogado. Eu não sei o que aconteceu, mas deu um clique de amor entre os dois ali. E ela disse para o advogado: o senhor escreveu, é tudo mentira. Eu nunca Ah, falei isso. Eu vou lhe que processar. horror, que horror. Que Tá? coisa Eu horrível. já vi acontecer. É. Então, se me ouve, é bom, nesses casos, o advogado pegar a assinatura da parte na petição, para mostrar que a parte leu a Verdade. petição. Verdade. Tá? Porque pode acontecer. Não acontecia todo dia, mas eu vi uma na minha frente e já soube de outros casos. Uhum. Ou assim, então, compreender bem o fato para fazer um Muito pedido difícil. adequado, É muito muito difícil. difícil. É muito difícil. O advogado faz um trabalho de burilamento de uma coisa bruta para transformar aquilo numa tese que Sim. ele pretende seja a tese vitoriosa. Então, esse é o trabalho mais difícil, a construção da tese. No cível, eu estou falando. Uhum. O advogado da parte oposta já é um pouquinho mais fácil, É. porque ele vai trabalhar numa antitese, numa antítese. Ele já vai pegar os pontos da tese e vai trabalhar E especificamente aplicar, naquilo. exatamente. Tá? Então, a lide já está construída. Eu tô, Ali. E Né? aí, Isso. seguindo essa analogia A com a síntese lógica é aristotélica, muito fácil. A síntese é muito fácil. Às vezes, os fatos são muito complicados.
E os advogados não conseguiram me explicar claramente, nenhum dos dois lados, claramente os fatos, às vezes porque não querem explicar direitinho. Às vezes verdade. também faz parte do jogo da advocacia. Os dois lados não querem explicar tudo direito o que está acontecendo. E fica, sabe, aquelas algumas fraturas lógicas assim, mas eu não consigo preencher isso, porque eu não posso preencher isso. Eu não posso determinar a produção de prova quando o direito é disponível, essas coisas todas. Se bem que na Justiça Federal é um pouquinho mais fácil, porque aí eu estou lidando com dinheiro público que é indisponível. Então, mesmo assim, às vezes eu mando voltar para a advocacia pública, me explica melhor tal coisa. Quando eu percebo que tenho a impressão que a coisa que pode ser melhor explicada a posição de autor de um ente público ou a posição de réu. Eu já fiz isso algumas vezes. Então, o policial e o advogado do autor no civil, eu considero as posições mais difíceis. Tá? Para o juiz é síntese, é muito simples. Entendidos os fatos, dá-me factum, dado tibi ius. Os fatos perfeito. Podem ser complicados. O direito é muito simples. A hora que os fatos estão claros, é muito fácil dizer o direito. Evidentemente, aí não dá para dizer isso numa linha ou duas. É preciso desenvolver um certo discurso na sentença, de convencimento. Mas aquilo é para expor o iter lógico, como é que o juiz chegou àquele entendimento, que é a exposição dos motivos racionais que levaram até aquele entendimento. E normalmente as pessoas usam algum calço assim para dizer, o juiz usa, eu não estou sozinho, o tribunal tal decidiu, não sei o que decidiu. Acaba sendo um recurso quase de apoio a si mesmo, né? Uma coisa... Isso. É um argumento de autoridade. Isso, é uma autoridade do tribunal, ad personam, exatamente. Para reforçar. Normalmente, quando as sentenças eram na máquina de escrever, eu não botava jurisprudência nenhuma. Eu fazia... porque tem um trabalho mecânico muito cansativo. Hoje, vai lá, copia, cola, pronto. Tá aí, mas minha assessoria também faz isso, bota jurisprudência. Mas eu não gosto, particularmente eu não gosto. Eu acho que ou a sentença se sustenta pelos fundamentos que ela tem, ou não se sustenta. Então, diga, João. Desculpe, Friedman, mas eu, até pelo avançar da hora, eu queria aproveitar essa nossa conversa e fazer duas perguntas que sempre me foram caras quanto a esse assunto. Uma primeira casa mais diretamente com o que estamos conversando. Que eu, Friedman, para quem não me conhece, né, eu estudei no Largo São Francisco a vida inteira, fiz graduação, mestrado, terminando doutorado lá, e razão disso eu tive um bom contato com um desembargador que foi corregedor-geral do TJ de São Paulo, professor Pereira Calças. Né? E numa ocasião, lá no Largo São Francisco, ele, na posição, eu não sei se ele ocupa ainda essa posição, mas na época ocupava a posição de corregedor-geral. Da Justiça Estadual de São Paulo. Isso, da Justiça Estadual de São Paulo, exatamente, para os alunos entenderem aonde estamos aqui, né? Ele era, ao menos, o corregedor-geral do TJ de São Paulo, da Justiça Estadual do Estado de São Paulo. Né? E nessa ocasião, em uma conversa muito informal que a gente estava tendo nas arcadas, ele mencionou para mim e para um grupo de colegas a preocupação dele com os novos magistrados. Né? E aí esse é um tópico que eu queria ouvi-lo também. Muitos que estão ouvindo a gente agora, Friedman, imagino que queiram ingressar na magistratura. Né? E o relato que recebi do professor Pereira Calças é um relato de pessoas que estão decepcionadas com a profissão, que elas entraram, lutaram fortemente, passaram no concurso público muito difícil, né? E se depararam com uma carga de trabalho significativa, ao menos essa é a realidade da Justiça Estadual de São Paulo. A Justiça Estadual é muito pesado o volume, isso é importante ser dito, né? Em várias circunstâncias de atuação do professor Pereira Calças no interior, por exemplo, se dava
com jovens juízes, digamos assim, um juiz aí de 28 anos, agora, 28 anos agora é o jovem, né? Sim, diferente do passado. Que se encontrava totalmente desiludido, até com danos psicológicos, diante de uma carreira difícil. Então, por mais que tudo indique, né, de fato, que é uma carreira muito interessante e muito desafiadora em si, é importante anotar que ainda assim é um trabalho muito sério e que, portanto, pode trazer uma certa carga emocional significativa. Sim. Veja, a matéria-prima do trabalho jurídico é a tristeza. Quem quer trabalhar com alegria, faça o curso de turismo. Muito boas. Essa é a nossa matéria-prima. Muito bom. Ninguém vai ao fórum porque está alegre ou para ficar alegre, nada. As pessoas chegam ao fórum porque têm problemas, sofrem. Inclusive, é importante uma observação, uma inversão, assim, do ponto de vista. A circunspecção forense, assim, o fórum não ser um lugar barulhento, um lugar silencioso, onde as pessoas falam de modo respeitoso, não é respeito ao juiz, não. É respeito ao sofrimento das pessoas que procuram a atividade judicial. É igual ao hospital. Por que tem aquela foto da enfermeira fazendo assim? Para respeitar os doentes, né? Respeitar os doentes, respeitar quem sofre no hospital. Muito bem colocado. No fórum, a gente tem que respeitar o sofrimento das pessoas. Mas veja, respeitar o sofrimento, tentar oferecer o remédio jurídico, para manter essa analogia, que nem sempre resolve, nem sempre traz alegria, às vezes as duas partes ficam com raiva do juiz, porque o advogado diz, esse juiz não entendeu nada, eu vou recorrer. Grosseiro, né? Enfim, não é fácil. Mas disso é a parte, né? A parte que perdeu. Eu falei, daí, doutor? O advogado disse, não, a culpa é do juiz, ele que não leu, eu vou recorrer. Na minha advocacia contenciosa, Friedman, eu tento muito escapar dessa roda de ofensas, que é quase que algo orgânico da atividade contenciosa. Sim. É por isso que é muito importante manter a classe, um vocabulário fino, para que... e outra coisa, é muito, muito importante que a pessoa que exerce a atividade judicial, em qualquer das posições, não misture os canais. Ele é um técnico para resolver problemas. É verdade, muito bem. Não é ele tem que ser parte da solução e não do problema. E se ele se perde emocionalmente, se ele se contamina emocionalmente, se ele perde a capacidade de manter a linguagem técnica e manter a polidez, ele vai passar a ser parte do problema e não da solução. Então, eu já vi sofrimentos, assim, sobretudo quando era juiz de direito, porque o juiz federal, um dos lados sempre é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica não fica com inveja, não fica com raiva de ex-marido, não fica nada, tá? Não tem nada. A pessoa jurídica, ainda mais quando é o erário, né? Aí é implacável o fisco. Não, mas eu digo, não tem emoção. Na justiça estadual, na justiça... na justiça estadual, eu já vi, assim, na minha frente ali, de um lado uma pessoa em cadeira de rodas e do outro o algoz num acidente de trânsito. O sujeito que, num acidente de trânsito, pôs uma pessoa na cadeira de rodas. Né? Definitivamente na cadeira de rodas. Meu Deus. Tá? Isso tem carga emocional. Tem, altíssima. É uma carga emocional dificílima. E é preciso saber lidar com isso. E para piorar, os dois lados paupérrimos. Tanto a vítima quanto o algoz. Eu tenho aqui duas notícias incríveis. A primeira é uma enquete que foi feita aqui com os nossos amigos que estão assistindo aqui a nossa conversa. E eu recebi a notícia aqui, a enquete me diz que 62% das pessoas que estão nos ouvindo almejam a magistratura. Olha só que interessante essa informação. E a segunda informação que eu queria trazer para você é uma pergunta do Carlos. Ele faz a seguinte pergunta, uma pergunta bem direta até, eu achei muito prudente. Ele diz o seguinte, olha, já que tem tantos interessados aqui, a pergunta dele
mostra-se um pragmatismo exemplar, né? Diz o seguinte: quais são os requisitos para ser juiz? Existe uma idade mínima? Existe um tempo de experiência? Há uma determinação de cursos específicos, né? Não, eu sei as respostas a essas perguntas, mas queria ouvi-lo, evidentemente. Não. Graduado em Direito, né? Graduado em Direito, 3 anos de experiência jurídica. Jurídica, exato. 3 anos de experiência jurídica, que pode ser 3 anos de advocacia, de polícia, 3 anos de atividade jurídica. E isso vai jogar a pessoa normalmente para algo em torno dos 26, 27 anos. Porque é o tempo da graduação. Isso, mais os 3 anos. Mais esses 3 anos. Normalmente, só isso, mas não há idade mínima. É evidente que, por exemplo, há situações de pessoas que ingressaram muito cedo na faculdade de Direito, por alguns motivos, né? E essas pessoas podem, eventualmente, serem juízes muito jovens, né? Podem se desenvolver no magistério com 23 anos, 22 anos. Eu já vi gente que se formou em Direito com 19. E aí há, então, esse espaço de tempo possível. Isso não é firme, assim, né? Não há... Mas se alguém pensa em ir para os tribunais superiores, eu recomendo não se tornar juiz, faça política. É mais fácil. Achei ótimo. Os tribunais superiores. E eu não seja juiz. Eu não poderia ter um momento mais apropriado para aproveitar o andamento da hora e encerrar essa conversa desse jeito brilhante. Mas se quer servir ao povo brasileiro na magistratura, aí sim faça concurso. Isso é verdade. Sabendo que vai trabalhar uma vida inteira, provavelmente no primeiro grau. Muito trabalho no primeiro grau, exatamente. Eu acho, Friedman, que como me atrevendo aqui a propor uma síntese, né? Eu sinto que essa conversa hoje foi capaz de trazer para os nossos ouvintes as alegrias e os desafios da magistratura, como uma carreira que impõe seriedade, a sua história pessoal. Foi de uma alegria, até de uma diversão ouvi-lo, como sempre é. Eu queria mais uma vez agradecê-lo pelo tempo. Eu tenho certeza que todos que ouviram aqui se alegraram, se encantaram tanto quanto eu, mas diferentemente deles, eu já sabia que seria encantado, já conheço o Friedman, já sei de tudo isso. Friedman, muito obrigado por ter disponibilizado esse seu tempo nessa noite para falar com a gente, para trazer as suas experiências e mostrar um pouquinho do lado do juiz de direito, né? Realmente uma carreira muito, muito legal e muito voltada àqueles que querem se dedicar ao país, que querem servir o país. Um bom juiz encontraria, talvez, essa vocação marginal, eu concordo contigo em todo esse assunto, nesse desejo de servir. De servir, sim. Eu acho que isso, talvez, né, menos do que gostaríamos, é uma exigência da carreira, né, mas traz consigo aí um nível de caráter bacana para quem quer ser juiz de direito. Eu achei fantástica essa conversa, eu me diverti demais, eu adorei ouvi-lo. E espero que possamos repetir isso mais vezes. Sim. Digo isso com muito afeto. Friedman, muito obrigado pela atenção. Devolvo as palavras caso queira fazer alguma saudação. Não. Só agradecer e dar um abraço a todo mundo. Um abraço. Maravilha. Friedman, um abraço para você. Até a próxima. Até a próxima, querido. Posso me desconectar? Pode sim. Muito obrigado, Friedman. Tchau. Até mais, pessoal.